Vamos agora trabalhar o conceito de operação entre matrizes. São três operações fundamentais. A primeira, adição ou subtração, tá? Vale para as duas. A segunda, produto de uma matriz por um escalar, já vou comentar o que é um escalar. E a última, produto entre matrizes. Olha que interessante, vocês não viram a palavra divisão entre matrizes, porque não existe essa operação. Realmente não é possível dividir duas matrizes. Tá, como que faz para somar ou subtrair duas matrizes? Primeiro, detalhe importantíssimo. É necessário que essas duas matrizes possuam a mesma ordem. Se tiver ordens diferentes, não é possível somar. Então, se alguém pedir para somar matrizes com ordens diferentes, você fala que não é possível e pronto, não faz mais nada. Bom, e como que soma? Você vai fazer o seguinte. Se você tiver uma matriz A, cujos elementos a gente pode simbolizar por A e J, e uma matriz B, cujos elementos eu estou simbolizando por B e J, porque ela possui a mesma ordem, por isso que eu usei as mesmas letras. Se você quiser somar ou subtrair, basta somar os elementos correspondentes de cada matriz, obtendo assim uma nova matriz. Então, essa igualdade me diz o seguinte: a obtenção de cada elemento IJ, eu pego e somo ou subtraio o mesmo elemento, ou seja, a mesma posição de cada uma das matrizes. É essa a ideia. Por exemplo, se eu tiver uma matriz A, cujos elementos são 2, 3, menos 1, 4, 5, 2. Só dá para somar com uma outra matriz de mesma ordem. Qual que é a ordem dessa matriz? 1, 2, 3 linhas, 1, 2 colunas. Então, vou ter que criar uma outra matriz com 3 linhas e 2 colunas. Então, vou pegar aqui. Menos 1, 4, 0, 2, 1, 3. Como que eu somo? Bom, de acordo com a igualdade, pego cada elemento e adiciono o seu correspondente. Então, quem é o correspondente do 2? É o elemento que está na mesma posição, que é o menos 1. É o elemento primeira linha, primeira coluna, que eu vou agrupar com primeira linha, primeira coluna. Então é só somar 2 mais menos 1, 1. Próximo, 3 mais 4, 7. Menos 1 mais 0, menos 1. 4 mais 2, 6. 5 mais 1, 6. E 2 mais 3, 5. Então somar ou subtrair duas matrizes, muito fácil, mas nunca se esqueça da exigência. É obrigatório que elas possuam a mesma ordem. Agora, produto de uma matriz por um escalar. O que é um escalar? Escalar é uma constante, ou ainda um número qualquer. Lembro que produto é sinônimo de multiplicação, tá? Então, se eu quiser multiplicar um número por uma matriz, o que eu faço? Antes de fazer isso, eu queria comentar que números dentro da álgebra linear são normalmente representados por letras gregas. Então, se aparecer alguma letra grega, alfa, beta, gama, lambda, sei lá, então significa um escalar. Ah, aquilo lá é um número, eu não sei quanto vale aquele número, mas é um número. Então, se eu quiser multiplicar um número, eu vou chamar esse número de lambda, uma letra grega. Por uma matriz, o que eu faço? Multiplico esse número por cada elemento. Com isso eu obtenho os novos elementos, ou seja, o resultado da multiplicação. Então, essa é a lei do produto de uma matriz por um escalar. Muito simples. Olha um exemplo. Eu vou pegar uma matriz qualquer, vou pegar essa daqui, 2, 3, menos 1, 4, 5 e 2. Suponha que eu queira multiplicar essa matriz pelo seguinte número, por menos 2. O que eu faço? De acordo com a igualdade, eu multiplico cada elemento pelo escalar
ou seja, pelo menos 2. Então é como se você estivesse aplicando a distributiva. Menos 2 vezes 2, menos 4, menos 2 vezes 3, menos 6, menos 2 vezes menos 1 dá 2, menos 2 vezes 4 é menos 8, menos 2 vezes 5 é menos 10, e menos 2 vezes 2 é menos 4. Pronto. Simples assim. Agora, produto entre duas matrizes. Agora mudou tudo. Primeiro, que elas não precisam ter a mesma ordem. Eu até diria que se tiver a mesma ordem, em muitos casos não dá para fazer. Se forem retangular, não dá. Só se tiver a mesma ordem sendo quadrada. Então, qual é a regra? Quando que eu posso multiplicar duas matrizes? Tá. Bom, deixa eu supor uma matriz A de ordem M por N. E supor uma matriz B, tá, com seus elementos B e J, tudo bonitinho, de ordem, é agora que eu vou dar uma forçada para ser possível multiplicar as duas matrizes. Eu não posso chamar de M por N. Por quê? Porque só é possível multiplicar duas matrizes quando o número de colunas da matriz da esquerda for igual ao número de linhas da matriz da direita. Então, se aqui eu simbolizei pela letra N, aqui eu também sou obrigado a simbolizar pela letra N. Agora, o número de colunas da segunda matriz pode ser qualquer uma, então eu vou simbolizar por K. Gente, essa é a condição, não é ter a mesma ordem, e sim o número de colunas da esquerda igual ao número de linhas da direita. E a nova matriz, tá? Supondo que eu estou multiplicando A por B, estou obtendo uma matriz C com elementos C e J. Tá? Então, o C é o resultado dessa multiplicação. Qual vai ser a ordem da nova matriz? O número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Tá? Então, só pode multiplicar a matriz se satisfazer essa condição. Se não satisfazer, nem tenta multiplicar porque é impossível, ok? Bom, e como que multiplica duas matrizes? Ó, eu vou até escrever a fórmula, mas ela é meio complexa. Como que eu obtenho cada elemento da nova matriz? Ah, aqui não é A, aqui é C. Cada elemento C e J. Como que eu obtenho esse elemento? Eu vou obter esse elemento da seguinte forma. Eu vou fazer um somatório, tá? Então eu vou somar multiplicações, vocês vão reparar, de todas as linhas, desde a primeira até a última, e vou pegar cada elemento A e J e vou multiplicar por cada elemento de B, tá? Bom, na verdade eu vou ter que corrigir essa notação, porque se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, e eu chamei coluna de J, então aqui também deveria ser J. E aqui, como pode ser um número qualquer, aqui eu vou chamar de K mesmo, para pegar a mesma notação. Então, em vez de chamar de IJ, eu sou obrigado a chamar de JK, para dizer que O, a posição da coluna, é igual a O, a posição da linha. E aqui é qualquer. Lembra que o resultado acaba sendo a linha da primeira com a coluna da última? Então o resultado vai ser a linha da primeira, que é o I, e a coluna da última, que é K. Então aqui eu sou obrigado a escrever C e K. Bom, foi até bom eu ter corrigido por cima para dar ênfase da importância de que só dá para multiplicar se o número de colunas for igual ao número de linhas. Tá? E como que eu obtenho cada elemento C e K? Como eu disse, é um grande somatório, pegando os elementos da primeira matriz e multiplicando pelos elementos da segunda matriz, que respeitem essa condição, hein? Eu pego A e J e multiplico pelo correspondente JK. Então, quando o I vale 1, eu vou pegar o 1J e vou multiplicar por cada elemento correspondente em JK. Vocês vão ver que vai ficar mais claro dentro do exemplo. Mas essa, vamos dizer assim, seria a lei matemática disso. Tá, vamos lá. Exemplo. Vou pegar uma matriz A, essa aqui, ó. 2, 3, menos 1, 4, 5, 2. Ela tem que ordem? Que a ordem agora é importantíssima. 1, 2, 3 linhas e 2 colunas.
Então, para poder multiplicar por uma matriz B, obrigatoriamente ela tem que ter duas linhas, porque o número de linhas da segunda tem que ser igual ao número de colunas da primeira. Então, só pode ter duas linhas. O número de colunas é o número que você quiser. 1, 2, 3, vou criar com 4 colunas, tá bom? E vou pegar números quaisquer. 1, 0, menos 1, menos 2, 2, 3, menos 1 e 0. Tá. Qual é a ordem da matriz B? Duas linhas. 1, 2, 3, 4 colunas. Dá para multiplicar, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, eu vou obter a matriz C multiplicando A por B. Como que faz isso? Bom, vai ter que fazer isso, está escrito aqui, igual a 1, linha por linha. Então, você vai pegar os elementos que se encontram na primeira linha e vai multiplicar por cada coluna. E a cada resposta vai formar um elemento da primeira linha. Como assim, professor? Vamos lá. Esse elemento aqui não está na primeira linha, primeira coluna, então você vai multiplicar a primeira linha pela primeira coluna, os correspondentes. Ou seja, eu multiplico o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo, e o resultado soma. O próximo elemento está na primeira linha, segunda coluna. Então você vai multiplicar a primeira linha agora pela segunda coluna, os correspondentes. O primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. E o resultado soma. O próximo elemento que está na primeira linha, terceira coluna, eu vou multiplicar a primeira linha pela terceira coluna. O primeiro pelo primeiro e o segundo pelo segundo. O resultado soma. E o último, primeira linha, quarta coluna, o primeiro pelo primeiro e o segundo pelo segundo, 4 vezes 0, o resultado soma. Ok? Bom, vai ficar meio apertada a matriz C, então vou escrever essa resposta aqui em cima, tá? Peço desculpas, senão vocês não vão enxergar. Vamos lá. Aqui deu 2, aqui deu 0. 2 mais 0 é 2. Menos 2 e menos 6 vira menos 8 na soma. 4, e aqui é 12, 4 e 12, 16. Menos 2 mais 0 é menos 2. Já criei a primeira linha. Deixa eu até aumentar aqui, porque tem que ter 3 linhas. Próximo. Desce para a segunda linha e faz tudo de novo. Multiplica a segunda linha por cada coluna. Então vamos lá. O 3 pelo 1, o 5 pelo 0. E soma. Próxima coluna, para obter o elemento que está na segunda linha, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna. O primeiro pelo primeiro e o segundo pelo segundo. Agora eu vou pegar a segunda linha, que é o que eu estou criando, pela terceira coluna para obter a terceira coluna. Então vamos lá. O primeiro pelo primeiro e o segundo pelo segundo, o 5 pelo 3. Agora 3 pelo menos 1 e por fim o 5 pelo 0. Vou fazer as contas e escrever a resposta aqui em cima, tá? 3 mais 0 dá 3. Aqui dá menos 3, aqui dá menos 10, soma, vira menos 13. Aqui dá 6, aqui dá 15, soma 21. Aqui dá menos 3, aqui dá 0, soma dá menos 3. Para terminar, vou criar a terceira linha. Afinal, a nova matriz tem 3 linhas e 4 colunas. 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3, 4 colunas. Agora eu vou pegar a última linha, terceira, e vou multiplicar por cada coluna para formar cada elemento. O primeiro pelo primeiro, o 2 pelo 0, o segundo pelo segundo e soma. O primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo e soma. O primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo e soma. Para terminar, o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo e soma. Finalizo com, aqui dá 0, menos 1 vezes 1 é menos 1. Aqui dá 1, aqui dá menos 4, 1 menos 4 é menos 3. Aqui dá menos 2, aqui dá 6, 6 menos 2 é 4. Aqui dá 1 e aqui deu 0. Então, o resultado é 1. Essa é a matriz C, o resultado da multiplicação de A por B. Então, nesse vídeo, vocês tiveram a oportunidade de aprender a somar,
Só se tiver a mesma ordem. Facinho, soma cada um pelo correspondente. Multiplicar por um número, moleza distributiva. Agora, o produto entre matrizes, detalhes, hein? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E vai fazer uma soma, distribuindo cada linha pelos elementos correspondentes da coluna e vai criando cada elemento da nova matriz. Relembro mais uma vez que divisão entre matriz não existe. O que existe é multiplicação por uma matriz inversa, que nós vamos ver futuramente.